Vamos falar do que acontece hoje e sobre o futuro do trabalho que já não está tão distante. O desemprego conjuntural diz respeito ao fenômeno em que muitas pessoas perdem o emprego em decorrência de fatores episódicos ou pontuais. Em outras palavras, são oscilações na economia que acabam causando um aumento na taxa de desemprego, mas elas são reversíveis. No Brasil, um aumento crescente na perda de emprego em decorrência do desemprego estrutural aconteceu durante a década de 1990. Esse processo é mais forte principalmente na indústria automobilística e metalúrgica, em que as máquinas substituem a mão de obra humana. Consequentemente, há um aumento também nos trabalhos informais ou autônomos, ou seja, sem empregos adequados, as pessoas acabam recorrendo a trabalho sem a garantia dos direitos trabalhistas. Essa é a tão chamada uberização do trabalho. O termo foi criado pela Justiça do Trabalho e acabou sendo popularizado no ano de 2017, se tornando a terminologia para definir esse novo modelo que prevê um estilo de trabalho mais informal, flexível e de acordo com a demanda. Esta demanda é composta por trabalhadores que atuam na prestação de serviço por aplicativo ou são freelancers, que têm quase total autonomia nas tarefas e podem optar quando e como querem trabalhar. Esse novo método de trabalho é referente ao setor terciário, que mostra crescente relevância na economia brasileira. A evolução do PIB brasileiro tem sido influenciada significativamente pelo setor terciário. O crescimento anual dos serviços mostra-se geralmente em linha com o PIB. As atuais empresas promotoras da uberização desenvolvem mecanismos de transferência de riscos e custos não mais para as outras empresas a elas subordinadas, mas para uma multidão de trabalhadores autônomos engajados e disponíveis para o trabalho. A uberização refere-se a um novo estágio da exploração do trabalho, que traz mudanças qualitativas ao Estatuto do Trabalhador, a configuração das empresas, assim como as formas de controle, gerenciamento e expropriação do trabalho. Trata-se de um novo passo nas terceirizações, que, entretanto, ao mesmo tempo que se complementa, também pode concorrer com o modelo anterior das redes de subcontratações compostas pelos mais diversos tipos de empresas. A uberização consolida a passagem do Estatuto de Trabalhador para o de um nanoempresário de si, permanentemente disponível ao trabalho, retira-lhe garantias mínimas ao mesmo tempo que mantém sua subordinação. Em algumas cidades, se estabelece como uma opção economicamente acessível, menos degradante e mais veloz que o transporte público. Já em outras, é ilegal, mas segue operando. É claro que essa forma de trabalho tem suas vantagens e desvantagens. Ao mesmo tempo que o trabalhador tem mais flexibilidade para escolher quando trabalhar, também tem uma falta de estabilidade, o que pode gerar incerteza quanto ao salário mensal, tendo em vista que não há um salário mensal fixo. Mas é claro que em certos casos houve um aumento de renda mensal. Segundo dados do IBGE, até o terceiro trimestre de 2020, o número de desempregados no Brasil chegava a 14,1 milhões, o que representa 13,1% da população brasileira. Atualmente, o país registrou um recorde de 14,8 milhões de pessoas desempregadas no trimestre, encerrando em março. 880 mil pessoas a mais em busca de uma vaga em relação ao trimestre encerrado em dezembro. Em relação a março de 2020, o número de desempregados aumentou um pouco menos de 2 milhões. E com a pandemia de Covid-19, o desemprego aumentou e muitas pessoas recorreram aos aplicativos como uma alternativa de sobrevivência. Segundo estatísticas da análise econômica de consultoria, o número de trabalhadores de aplicativos de entregas de refeições cresceu 158% no primeiro semestre de 2020. Com um cenário tão pessimista para os empregos formais, as pessoas buscam alternativas de trabalho, seja para garantir alguma forma de sustento ou para complementar a renda. Porém, ainda não existe uma legislação que atue especificamente no âmbito de proteger os direitos dos profissionais que aderem a esse modelo, mas muito se discute sobre o assunto. Em agosto de 2020, foi protocolado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4.172 de 2020, que propõe um novo tipo de contrato de trabalho que regulamentaria a relação entre os trabalhadores e as plataformas, como Uber e iFood, para que os profissionais tenham direito a benefícios como férias e 13º salário. E você, o que espera dessa nova forma de emprego?